Você é processado por suposto erro médico e a sua primeira reação é a mesma de todo profissional competente. Eu não errei. A técnica foi correta, a complicação está descrita na literatura, é um risco inerente ao procedimento. Essa defesa por si só não é falsa, ela na verdade costuma ser verdadeira. O problema é que ela nem sempre é a mais fácil de ganhar um processo, costuma ser a mais cara e muitas vezes a mais demorada. E existe uma segunda linha de defesa, quase sempre esquecida, que em muitos casos absolve mais rápido, custa menos dinheiro e muitas vezes não depende de perícia. E hoje eu vou te mostrar qual é, por que ela funciona e o que você precisa mudar hoje no seu consultório, na sua clínica, para poder usá-la um dia. Comece por um dado, porque ele explica o tamanho do problema. Numa pesquisa do Medscape, aquela plataforma americana de pesquisas médicas e odontológicas, com médicos americanos nesse caso, entre os motivos mais citados dos processos, 2 não são erro de técnica: complicação decorrente do tratamento da cirurgia e mau resultado ou evolução desfavorável. Ou seja, nessa pesquisa, boa parte das ações não nasceu de uma falha na sua mão, da sua técnica, nasceu do resultado. E aqui está uma armadilha. Quando você se defende dizendo que a complicação está na literatura, de alguma forma você aceitou discutir a culpa do procedimento. Discussão de culpa depende de perícia. Perícia é cara, demora anos e o laudo não está sob o seu controle. Pior, em cirurgia estética, o STJ trabalha com obrigação de resultado. Isso não significa responsabilidade automática, pelo contrário, significa presunção de culpa com inversão do ônus da prova. Traduzindo, não é o paciente que precisa provar que você errou, é você que precisa provar que não errou. E no terreno da culpa, você joga necessariamente fora de casa, infelizmente. E aqui vem a distinção que muda toda a estratégia. Existem 2 defesas possíveis e elas discutem coisas diferentes. A primeira discute a sua conduta, eu agi corretamente. A segunda discute a origem do dano. Esse resultado não veio da minha conduta, veio da conduta do paciente. Isso tem um nome jurídico, chama fato exclusivo da vítima. Isso não é criação de advogado. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, prevê expressamente esse instituto, a culpa exclusiva do consumidor como excludente da responsabilidade, ou seja, põe fim à responsabilidade. E mais importante, o próprio STJ, mesmo tratando a cirurgia estética como obrigação de resultado, admite que o médico afaste aquela presunção provando caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima. Repare no que isso significa na prática. Mesmo naquele cenário em que o judiciário condena porque o resultado ficou esteticamente ruim aos olhos do senso comum, é isso que o STJ fala, o fato exclusivo da vítima continua excluindo a responsabilidade. E essa prova nem sempre é técnica, nem sempre depende de perícia. Muitas vezes ela pode ser documental. Ela com frequência, então, não vai depender de um perito. Ela depende do que você tem guardado, do material que você tem guardado daquele caso. Agora vamos lá, pense no seu pós-operatório real. O paciente que toma sol antes do prazo, o que volta para a academia já na segunda semana após o procedimento, o que sofre trauma na região operada, já vi caso inclusive da pessoa colocar capacete na região operada, o que não toma medicação, o que não faz as sessões de drenagem ou de fisioterapia, o que não troca o curativo, o que não higieniza bem, que não tem bons hábitos de higiene, o que falta ao retorno ou às consultas de retorno, e aquele que simplesmente para de responder às suas mensagens de WhatsApp. 3 padrões eu vejo se repetirem nesses casos, né? Rinoplastia impecável e o paciente joga futebol já na 3ª semana, leva uma bolada no nariz e aparece com desvio. Blefaroplastia, o paciente vai para a praia antes do prazo, sem proteção e volta com hiperpigmentação na região da pálpebra. Harmonização orofacial, o profissional identifica o sinal precoce, chama o paciente, manda 3 mensagens e o paciente reaparece só 40 dias depois com um quadro instalado. Onde está a prova disso tudo? Na sua própria conversa de WhatsApp, nas faltas registradas na sua agenda, na ausência de resposta desse paciente e com frequência no Instagram aberto do próprio paciente com a foto da praia, com a foto do treino. E não,
Juntar essa conversa na sua defesa não é quebra de sigilo, isso é muito básico no direito. Defesa própria é a ressalva expressa nos códigos de ética e na legislação penal. Eu já expliquei isso em outro vídeo, para quem tiver curiosidade. Só que aqui está o ponto que quase ninguém entende. Recomendação sozinha não necessariamente vira prova, pode virar um indício, mas prova não. O termo de consentimento genérico, TCLE genérico, aquele que só lista riscos e possíveis complicações, ele cumpre um dever que é informar o paciente. Mas ele não serve para imputar nenhuma responsabilidade ao paciente de uma forma geral. O que serve é outra coisa. Um termo que transforma a recomendação em obrigação verificável, com prazo e consequência. Sem exposição solar por tantos dias, sem atividade física por tantos dias, retornos em datas definidas com registro de comparecimento e de falta, envio de fotos da região operada a cada 3 dias para acompanhamento da cicatrização e dever de responder ao contato da clínica dentro de um prazo. Se isso está no seu TCLE, isso é muito importante. E repare aqui no detalhe, porque ele é decisivo. Sem cláusula no TCLE, o silêncio do paciente é neutro, ele não prova nada. Com cláusula no seu TCLE, prevendo essas responsabilidades, o mesmo silêncio vira descumprimento demonstrável, com data. É a diferença entre chegar no processo dizendo eu avisei e chegar dizendo no processo que ele se obrigou, tinha prazo e não cumpriu. Resumindo, pessoal, a defesa mais forte nem sempre é apenas a que prova que você agiu tecnicamente bem. É a que prova o que aconteceu fora do seu controle. E ela não se produz no processo, via de regra. Ela se produz no seu consultório, na sua clínica, meses antes, num documento que quase todo mundo trata como burocracia, que é o caso do TCLE. Se o seu termo de consentimento hoje só lista os riscos, ele te informa, mas ele não te defende. Gostou do vídeo? Não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal para alcançarmos mais profissionais que precisam saber dessas informações.